Gostaria de ainda enfatizar três aspectos importantes com relação à esterilização instrumental. O primeiro seria o prazo de esterilização. Pela legislação, ainda esse prazo para a esterilização é válido por uma semana. Ou seja, terminar a esterilização do instrumental indo para o armazenamento, deve-se anotar a data e uma semana depois essa esterilização estará vencida. Então esse instrumental terá que ser reesterilizado. Com relação à reesterilização, deve ser aberta a embalagem, removida o instrumental, lavado em água corrente, simplesmente, e seco em papel e novamente embalado. Essa embalagem, aí entra na minha segunda consideração que eu gostaria de explicar bem, não pode ser reutilizada. A embalagem é industrialmente feita de maneira que a primeira vez que passa o vapor, a pressão por ela, as fibras elas se abrem e por essa abertura das fibras passa o vapor sob pressão. No momento que passa a esfriar e a secar, essas fibras se fecham e não existe possibilidade dessas fibras, numa nova tentativa de colocá-las na autoclave, de se abrirem. Ou seja, uma segunda esterilização com a mesma embalagem é a mesma coisa que nada. Não existe esterilização com uma embalagem pela segunda vez. E, finalmente, uma terceira consideração a respeito da esterilização com autoclave é que ela possibilita ao profissional, ao cirurgião dentista, fazer teste de efetividade, teste biológico da efetividade dessa esterilização. O que quer dizer isso? Você consegue comprovar que aquela autoclave está cumprindo fielmente a sua função, que seja de esterilizar, com os testes bacteriológicos, com os testes biológicos que existem à venda também nas casas dentais. Você faz esse teste e esse teste, pela legislação, tem que ser feito semanalmente. Uma vez por semana tem que ser colocado esse tubete de cultura bacteriana dentro da autoclave e feito o teste. Depois de feito todo o ciclo, é colocado numa incubadora. E essa incubadora, dependendo do material que foi colocado, dependendo do fabricante, ela tem que ficar por 24, 48 ou 72 horas nessa incubadora para efetivar o teste. Aí há uma outra vantagem, lembrando ainda, sobre as estufas. A estufa hoje não existe nenhum método científico que possa comprovar a sua efetividade na esterilização. A gente sabe que ela é eficaz, mas não existe nada que comprove. E legalmente, às vezes, pode ser necessário que você apresente uma comprovação, uma confirmação dessa esterilização. Com relação à esterilização e com relação aos consultórios, eu queria finalmente falar uma coisa que é mais ou menos chover no molhado, que todos nós, colegas cirurgiões dentistas, sabemos, ou devemos saber. Somos profissionais na área de saúde. Esta área de saúde é muito importante hoje. Cada vez mais a área do cirurgião dentista é focalizada como porta de entrada de várias enfermidades que, além de nós termos a obrigação de poder discernir sobre elas, temos também a obrigação de cuidar para que elas não sejam introduzidas por nós mesmos. Com relação a isso, mais uma dica apenas, que não é na realidade uma dica, mas é uma coisa muito importante que eu gostaria de enfatizar também. É como nós, cirurgiões dentistas, como nós todos colegas,
fazemos com relação ao nosso lixo contaminado. É crime não só ambiental, mas é um crime humano não colocar este nosso lixo em recipientes corretos e fazer com que este lixo seja colhido por entidades tanto públicas quanto particulares, mas entidades que realmente fazem esse recolhimento do lixo contaminado de uma maneira legal e de uma maneira honesta. Finalmente eu quero colocar mais um aspecto que eu acho muito importante, que além do aspecto moral nosso, de profissionais da saúde, como eu já coloquei, é importante o aspecto legal também. Nós somos fiscalizados, nós podemos ser fiscalizados internamente dentro dos nossos consultórios por todas as nossas ações, e eu acho até que nós devemos ser fiscalizados, para que nós mesmos tenhamos a condição de, perante a sociedade, perante os nossos pacientes, perante a população, como profissionais da saúde, estarmos mantendo os nossos cuidados e a nossa parte está sendo feita da maneira mais correta. Muito obrigado a vocês.